Imagine um futuro onde cada escolha financeira que você faz, cada real que você gasta, é monitorado, controlado e em alguns casos até limitado por quem está no poder. Esse cenário parece até mesmo ter saído de um filme de ficção científica, né, por exemplo, mas está muito mais próximo do que nós imaginamos. Eu estou falando para você da Drex, que é a nova moeda digital que o Banco Central do Brasil está preparando para lançar e você está a um passo de vivenciar tudo isso. O Drex é a versão digital do real, criada pelo governo e totalmente controlada por ele. E tudo que o governo tem o controle, você já sabe como funciona, né? Eu já deixo aqui uma pergunta para você. O governo quer controlar para onde vai o seu dinheiro, com o que você gasta, né? Mas você acredita que isso deveria ser ao contrário? Por exemplo, nós que deveríamos saber para onde que vai o nosso dinheiro, pois o portal de transparência do governo está lá. Mas realmente você acredita nisso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e deixa o seu like aqui também, que ele é muito importante. Diferente do dinheiro físico ou sistema como o Pix, ele funciona com base na tecnologia blockchain, né? Permitindo que cada transação seja rastreada em detalhes. Isso significa que o governo saberá onde você gasta, quanto e com quem e em que você está gastando o seu dinheiro. Por exemplo, Cara, se você for comprar um café no barzinho ali da esquina, essa informação vai estar registrada e acessível ao Estado. Então, tudo que você faz, todo o seu passo a passo está sendo monitorado, está sendo rastreado pelo governo. Essa moeda digital chega com o argumento de realmente modernizar a economia, combater fraudes, trazer mais eficiência para as transações, mas o que parece uma revolução tecnológica também pode ser um mecanismo poderoso de vigilância e controle. Outra coisa, enquanto o Drex ele é centralizado e controlado pelo Estado, criptomoedas como, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, etc., são o oposto disso, são moedas descentralizadas, são muito mais difíceis de poder rastrear. O governo não sabe quanto você tem, então você pode colocar todo o seu dinheiro em Bitcoin. Por exemplo, estou te dando só um exemplo aqui, ou até mesmo num simples pendrive, um cartão de memória. Não precisa ficar em nenhuma corretora. Isso significa que com essas criptomoedas você mantém uma autonomia sobre o seu dinheiro. Seu trabalho, seu dinheiro. Estamos falando de criptomoedas do tipo Bitcoin. Muitos governos desconfiam dessas moedas porque elas escapam do controle estatal. E com a Drex, né, o governo ele criou a sua própria versão de criptomoeda, mas com aquela diferença brasileira, né? Então, cara, e é uma diferença crucial de que você nunca mais vai estar fora do radar. Então, a moeda do Banco Central, ela consegue monitorar todo o seu passo a passo. O Drex já passou por duas das suas 3 fases de implementação e será totalmente funcional em 2025. Uma moeda digital é criada para rastrear o brasileiro, então cada transação, cada centavo potencialmente gasto por você vai decidir como e onde você pode gastar o seu dinheiro. Parece uma evolução tecnológica, claro, parece ser sensacional, mas o buraco é muito mais embaixo. Realmente, a parada é mais sinistra do que parece. Tudo começou com a invenção que parecia ser revolucionária, o Pix, né, que foi lançado em 2020, trouxe realmente grande agilidade e praticidade às transações. Transferências instantâneas, sem taxas, acessível para todo. O Brasil ele realmente abraçou a ideia e o Pix ele se tornou um sucesso só no primeiro semestre desse ano. Foram mais de 29 bilhões em transações foram feitas tudo pelo Pix. Realmente foi uma excelente solução para os brasileiros, mas também deu ao governo mais controle sobre as transações. E por trás do aparente benefício, o Pix deu ao governo um vislumbre, né, do poder que ele poderia ter nas suas mãos ao monitorar as movimentações financeiras, né, o dinheiro do pessoal. Só que o Pix, ainda que eficiente, ele tinha suas limitações. Agora também entra em cena o Drex. Ele vem para ter controle total sobre o que você faz. Ou seja, quanto você gasta, como você gasta e até onde você vai gastar. Embora exista uma lei de sigilo bancário no Brasil, o Drex ele conseguiu contornar isso. O STF já esteve presente para eliminar o sigilo em algumas situações e o Drex é uma delas. Resumindo,
o Drex será uma moeda digital do governo, como o Bitcoin brasileiro, mas totalmente centralizado e inflacionário, sem limite de emissão. Por exemplo, durante uma crise como a pandemia de 2020, muitos governos implementaram medidas restritivas para proteger a população. Com certeza, né? E se o governo usasse naquela época o Drex, ele poderia ditar as regras e fazer com que o seu dinheiro ficasse disponível em um raio de 5 km da sua casa, ou que você comprasse coisas específicas apenas, limitando o seu deslocamento e garantindo o isolamento social sem o seu consentimento. E sem essa permissão do governo, você não poderá comprar nada fora dessa área. No papel isso também parece muito razoável, mas quem garante que essas limitações não se estendam para uma outra área no futuro, como onde você mora, ou até mesmo o que você come, ou até mesmo com quem você interage? Você está conseguindo entender toda essa dinâmica? Será que vale a pena? Benefícios sociais pagos em Drex também eles podem ser programados para funcionar apenas em compras específicas, como alimentos em locais predeterminados. Embora essa ideia pareça ser uma boa ideia para evitar abusos, ela tira do cidadão o direito de escolher como usar o seu próprio dinheiro. Se um cidadão for acusado em algo que o governo considera impróprio, suas contas poderão ser bloqueadas instantaneamente sem aviso prévio ou devido processo legal. Então imagina você aí acordar e descobrir que não pode mais acessar o seu salário, porque alguém em uma posição de poder maior decidiu isso. Seria justo? O que você acha? Comente aí. Com Drex, o governo poderia cobrar impostos diretamente das transações, sem precisar de declarações anuais. Parece prático, né? Também elimina qualquer margem de negociação ou contestação sobre cobranças indevidas. Por exemplo, países como a China já testaram esses sistemas similares lá, e até comportamentos sociais como pagar multa ou seguir regras de trânsito pode influenciar o acesso financeiro. Não é difícil imaginar que algo assim sendo criado e implementado em outros lugares. É algo muito real se você parar para pensar e dar uma pesquisada. Argumentos do que o Drex ele pode ser usado na luta contra a corrupção e fraudes, né? Garantir que benefícios sociais cheguem a quem precisa e reduzir burocracias. De fato, ele pode sim trazer mais eficiência para certos processos, mas essas mesmas características que parecem vantajosas podem ser facilmente transformadas em uma ferramenta de controle abusivo, ou seja, basicamente você não decide, né, o que faz com o seu dinheiro. Por exemplo, imagina que você recebe o seu benefício do governo. Ele é programado, né, para ser usado apenas em itens básicos. Parece uma boa ideia, correto? Mas e se você precisar gastar o seu dinheiro com uma outra prioridade? Então, por exemplo, se você quer gastar com uma consulta médica, seu dinheiro que deveria ser seu se torna apenas mais uma forma de seguir as regras impostas pelo sistema. Aí você pode até falar, eu não vou usar o Drex, vou continuar com o meu dinheiro vivo, impresso, cédula de papel. Pois é, meu amigo, o fim do dinheiro físico é uma coisa muito óbvia. Eu acredito que está caminhando sim em passos largos. Então, com a chegada do Drex, o seu dinheiro físico pode começar a desaparecer. Projetos de lei que limitam o uso de papel moeda já estão em andamento. O projeto de lei 4068/20, proposto pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT, visa abolir o dinheiro em espécie e tornar obrigatório meios digitais de pagamento para todas as transações financeiras no país, o que pode trazer o fim do real como nós conhecemos. Isso significa que no futuro todas as suas transações estarão no ambiente digital sob o olhar atento do governo. Estamos realmente diante de um marco histórico e o Drex não é apenas uma moeda digital, ela representa uma mudança amplamente radical na forma como nós lidamos com o dinheiro e a nossa liberdade. Com certeza a nossa liberdade está em jogo. Queremos a modernidade ou controle absoluto? Liberdade ou vigilância?
A decisão ela não deve ser tomada por uns e outros, realmente todos nós devemos ser conscientizados disso. E é essencial que todos nós entendamos o impacto dessa tecnologia e o que ela pode significar para nossas vidas no longo prazo. E você aí, o que você acha? Está preparado para viver em um mundo onde o seu dinheiro é monitorado e controlado? Ou você acredita que ainda há tempo de questionar e buscar outras alternativas mais equilibradas? Comente aí o que você acha disso tudo, se o Drex ele vai fazer parte do seu dia a dia.